Formação de professores ao vivo, com o palestrante Jorge Guzzo, dia 10 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Mediação, Perla Pires e Michael Pires. Transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra. Olá, professores, tudo bem com vocês? Nossa pauta formativa desta semana tratará da recuperação, do reforço e do aprofundamento, com aquelas habilidades recorrentes ou com grau de domínio baixo. Elaboramos essa pauta com a colaboração dos PCNPs Fábio, Flávia e a PCNP Letícia, pensando exatamente na área de matemática e de ciências da natureza, em atividades ou na elaboração de roteiros que possa contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades que estão, de certa forma, emperradas há alguns anos e que a escola venha encontrando algumas dificuldades no desenvolvimento delas em seus alunos. Tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês o PPT para que a gente possa dar início à nossa reunião. Lembrando que a gente vai seguir a mesma dinâmica das ATPCs anteriores, né? Pensamos em duas atividades e com os dois objetivos, e em cada atividade a gente pausa o vídeo, né? Desenvolve a atividade e retorna para a atividade seguinte, tudo bem? E novamente, de antemão, já agradeço a colaboração do professor coordenador com a mediação, né, da reunião. E, bom, vamos lá então, vou compartilhar a tela com vocês. Essa TPC formativa, nossa reunião, trataremos da recuperação, reforço e o aprofundamento, em relação às habilidades recorrentes e com grau de domínio baixo, né? Pensando nessa reunião, nós propusemos aqui dois objetivos. Refletir sobre as habilidades recorrentes e com grau de domínio baixo, pensando nos recursos disponibilizados e também na realidade da unidade escolar. Outro objetivo também é discutir com os pares, né, em face dos temas ou conteúdos, proposta de roteiros com contextos comuns para o trabalho interdisciplinar. Então, pensando na biologia, nas ciências, física e química, e também no distanciamento social, nós podemos, juntos, pensar em atividades, ou roteiros, melhor dizendo, que possam explorar o ambiente domiciliar, né, o contexto que o aluno está vivendo nessa quarentena, né, nessa pandemia, para desenvolver algumas habilidades, né, que a escola vem encontrando dificuldade ao longo de alguns anos. Mas antes, separei aqui alguns slides para a gente ver, por segmento, o comportamento da matemática nesses últimos 3 anos, ou nessas últimas 3 edições do SARESP. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dos anos iniciais, o comportamento da matemática ao longo desse período, que vem apresentando um crescimento, né, como a gente pode ver, de 2017 para 2019. Nos anos finais, o mesmo comportamento, embora não tanto quanto gostaríamos que fosse, mas vem apresentando um crescimento, 2017, 2018 e 2019, isso em nível de diretoria de ensino, né? Vocês podem fazer a mesma análise ou a mesma leitura, né? Com as habilidades. No caso aqui, eu estou utilizando a régua de proficiência, né? Então, o que mostra que a matemática nos anos finais vem caminhando ao longo desses 3 últimos anos aí. No ensino médio, o comportamento da matemática, já durante, embora aqui eu tenha usado como referência 2017 a 2019, mas o cenário de 2015 para cá é de crescimento, né? O ensino médio vem sempre apresentando crescimento. Em 2019, houve um pequeno recuo na régua de proficiência, né? Mas que vem se comportando numa crescente, né?
Em relação ao IDESP, adotando também o mesmo período para análise, a gente olha para os anos iniciais e observa também nesses últimos 3 anos o crescimento e também a meta em 2020. Já nos anos finais, o mesmo cenário a gente observa, né? Que vem se comportando numa crescente e nós temos ali também a meta para 2020. Isso em nível de diretoria de ensino, e aí vocês podem fazer a mesma leitura com os dados, né, os gráficos da escola de vocês. Em relação ao ensino médio, a gente observa também que, embora em 2019 tenha apresentado um recuo na matemática, a gente percebe que o IDESP, nesses últimos 3 anos, apresentou um crescimento, observe, né? Embora não tanto quanto gostaríamos que fosse, né? Mas que o ensino médio no IDESP vem apresentando um crescimento. E nós temos ali já a meta para 2020 em nível de diretoria de ensino, certo? Agora, pensando nas habilidades, e não né, a gente tem aqui também um quadro comparativo, nesse mesmo período, de 2017 a 2019, né, com algumas habilidades que apresentaram um percentual, né, menor, um baixo domínio, no caso ali, por exemplo, H02, né, e a nossa velha conhecida H01, né, que aparece não somente em 2017, como também em 2018 e também em 2019. Isso em nível de diretoria, então, e com certeza as escolas têm encontrado dificuldade para desenvolver essa habilidade, né? E ela vai ser fruto da nossa tratativa dessa reunião, né? Que habilidade é essa e qual o impacto dela quando o aluno desenvolve nos demais componentes curriculares, né? Como ciências, no caso aqui os anos finais, ciências. Nesse quadro, ainda dos anos finais, é um tanto interessante, porque o que nós fizemos aqui? Nós destacamos em amarelo as habilidades que não somente apresentaram um percentual de aproveitamento baixo, ou melhor dizendo, um grau de domínio baixo, como também elas são recorrentes, elas aparecem nesses 3 anos, né? Então, a gente tem, por exemplo, H1, né, como eu estava dizendo, reconhecer as diferentes representações de um número racional. O que isso impacta? Por que essa habilidade é importante que o aluno desenvolva essa habilidade? Ah, mas ela é uma habilidade de matemática, eu sei disso. Mas por que ela é importante? Por que ela é importante que o aluno desenvolva essa habilidade pensando em ciências? Bom, se a gente pensa que essa habilidade não é uma habilidade de alta complexidade, né? Por exemplo, reconhecer, a resposta está no objeto, não está no aluno, né? Então, ele precisa reconhecer algo lá, né? Observa. Então, e é da competência, pensando no currículo oficial, é uma competência de observar. Então, a resposta está lá no objeto de conhecimento, né? Então, ele precisa só reconhecer. Tá, como seria isso em ciências? Bom, se o aluno precisa reconhecer diferentes representações de um número racional, a gente pensa, por exemplo, como que as ciências ela está lidando com as medidas, né? Porque os números em matemática, para contar, foi muito bem, né? Foi muito bem, ele foi muito bem-vindo, muito bem aceito. Mas quando a gente pensa no número para medir, aí a gente encontra uma certa dificuldade, por exemplo. Então, para contar 1, 2, 3, 4, vai bem. E quando eu não tenho uma coisa que é inteira? Então, aí surge a dificuldade, né? Então, o que a habilidade está dizendo? Reconhecer as diferentes representações de um número racional. Como que as ciências lidam com isso? Ela lida com grandezas e medidas? Se ela lida, então provavelmente ela percebe que o aluno, quando envolve um tema, um conteúdo que exige esse reconhecimento de medidas, de grandezas, ele apresenta uma certa dificuldade, né? Ele não consegue avançar num assunto que é de ciências porque ele não reconhece essa forma de medida, essas diferentes representações, né? A gente costuma dizer até, por exemplo,
um quarto de café ou 250 gramas de café, não é? Um quarto de café, 250 gramas de café, não é? Ou então a gente pensa assim, que um quarto, um bolo recortado na metade, né? Ou, se eu pensar, por exemplo, na fração um meio, ou melhor, um meio, ou dois quartos, não é? Um meio ou dois quartos. Qual é a diferença? Um meio, 1/2. Dois quartos, dois quartos também é a metade, né? Porque 2 de 4, né? É a metade. Em termos de número, tudo bem. Mas em termos de medida, não. Porque eu tenho um bolo cortado ao meio e eu tenho um bolo cortado em 4 pedaços, que são menores, cujo eu peguei 2. Percebe a diferença, então? Bom, é só um exercício aí para o raciocínio. Bom, agora pensando aqui na terceira série do ensino médio, fazendo a mesma leitura, e no mesmo período aí, de 2017 a 2019, a gente também consegue observar algumas habilidades, e a gente viu também porque como a matemática deu um pequeno recuo, a gente viu que algumas habilidades, a quantidade de habilidades aumentaram aqui, né? Com um grau de domínio baixo. Da mesma forma, nesse quadro, a gente percebe no amarelo que, além das habilidades apresentarem um grau de domínio baixo, tem algumas habilidades que são recorrentes, por exemplo, a H10. Né? E essa H10, agora, exatamente nesse momento de pandemia, a gente percebe que ela é fundamental e até vai engajar os alunos com mais facilidade. Né? É uma oportunidade que a gente tem. Por exemplo, porque envolve uma função exponencial. E tem falado disso, tratado disso na TV, nos meios de comunicação. Né? Que o Covid, ou o coronavírus, a doença, tem se comportado de forma exponencial, ou melhor, quando se refere à mortalidade ou à infecção. Né? Tem se comportado de forma exponencial. E o aluno ele não consegue reconhecer isso. E é uma habilidade de competência, agora no ensino médio, ainda que a gente esteja com o currículo vigente, o currículo oficial do Estado de São Paulo, é da competência do observar, não é do realizar nem do compreender. Né? Então, assim, é de uma complexidade menor. E o aluno está tendo, melhor, a escola está encontrando dificuldade para desenvolver essa habilidade nos seus alunos, certo? Então, essa habilidade, tanto em biologia, quanto em física, quanto em química, né, ela pode ser debatida, ainda que em temas e conteúdos diferentes, porque cada componente vai tratar do seu conteúdo, do seu tema, né, mas que o aluno vai utilizar dessa habilidade, ou vai melhor, desenvolver essa habilidade, porque a habilidade é do aluno, né? É no aluno que a gente quer desenvolver. Agora, o tema, o conteúdo, é de cada componente curricular, mas a habilidade é para o aluno. Né? É nela que o aluno que nós vamos desenvolver essa habilidade no aluno. Certo? Então, assim como outras, por exemplo, também, como aplicar propriedades fundamentais, que é de uma competência do realizar, e a H24, que é identificar. Né? A resposta está no objeto de conhecimento, não está no sujeito. Basta ele identificar alguma coisa lá. Né? Bom, seguindo adiante, então, a proposta da primeira atividade é justamente analisar as habilidades recorrentes nesse movimento que eu acabei de fazer aqui, só que na sua unidade escolar e junto com os seus pares, ou melhor, nas áreas de conhecimento. Né? E aquelas que têm um grau de domínio baixo, né, a gente vai ter que fazer escolhas, que seja impactante nas demais áreas ou demais componentes curriculares ou demais assuntos, né? Por que meu aluno não aprende determinado assunto? Ora, de repente porque ele não consegue fazer a leitura de um gráfico, ele não reconhece um comportamento, né, que é exponencial, ele não consegue fazer uma previsão por isso, né? Ou uma tendência, né? Analisar qual é a tendência, né? Então, a primeira atividade ela tem exatamente esse propósito, de analisar essas habilidades que estão recorrentes na escola, com grau de domínio baixo, que a escola vem encontrando dificuldade, ou melhor, que vocês, professores, vêm encontrando dificuldade desenvolvendo os alunos, né? E, em particular, o professor de matemática, e os demais professores de biologia, física e química, entenderem por que os alunos encontram
determinada dificuldade em avançar em determinados conceitos ou conteúdos em seus componentes curriculares, né? Talvez por conta dessa habilidade de matemática, certo? Então, para essa atividade, vocês terão 20 minutos, né, para fazer essa análise e discutir com os pares, e eu conto com a colaboração, novamente, né, e a mediação do professor coordenador para na socialização e na disponibilização dos materiais, tudo bem? E, para tanto, a gente tem algumas perguntas norteadoras. Ó. O que são as habilidades recorrentes ou estruturantes? O que eu penso, né? Qual a importância dessas habilidades para a área? Né? Qual a importância? Ela impacta? Ela dificulta? É importante que o aluno tenha essa habilidade para avançar em determinado tema, em estudo? Como trabalhar essas habilidades em suas áreas ou componentes curriculares? Né? De modo a engajar os alunos para desenvolver essas habilidades. Como utilizar o contexto do ambiente domiciliar no desenvolvimento dessas habilidades? Como eu posso aproveitar, né, de repente, a cozinha ou até mesmo os anúncios, né, dessa pandemia, do coronavírus, né? Como é que eu posso fazer uso disso, aproveitar esse contexto? Tudo bem, então? Vocês terão 20 minutos para essa atividade, tá? E assim, após a socialização, né, a gente retorna com a segunda atividade, tudo bem? Boa análise e boa discussão. Olá, professores. Então, eu acredito que vocês tenham tido uma discussão muito interessante em relação à possibilidade de elaborar um roteiro com essas habilidades que são recorrentes em sua escola e que, junto com a coordenação, né, tenham refletido sobre o comportamento dessas habilidades, né, e a importância delas nesse período, ou nesses últimos anos, né? Na segunda atividade, agora com essas habilidades em mãos, né, já selecionadas e tal, a gente vai partir agora para a elaboração de um roteiro no contexto social, ou seja, o contexto da matemática é muito interessante. Então, o aluno analisar o comportamento de um gráfico, de uma tendência de uma determinada situação dentro da própria matemática, ou até mesmo a expressão, né, matemática. Então, o contexto matemático ele é muito interessante, mas a aplicação dele, né, é o que vai concretizar, né, consolidar essa habilidade. Então, e para isso, para tanto, as outras áreas, ou melhor, a outra área de ciências da natureza, ou melhor ainda, os componentes curriculares, eles podem colaborar para o desenvolvimento dessas habilidades no sujeito, sem deixar de lado o seu tema, o seu conteúdo. Entende? Então, por exemplo, quando a gente fala do comportamento de um determinado vírus, o professor de biologia, ele com certeza tem utilizado de um gráfico, né? Ou de uma determinada situação, para que os alunos observem e avaliem como que está se comportando esse vírus, por exemplo. E, além do mais, é um tema muito atual, né, que a gente está passando nesse momento de distanciamento social, né, e que está sendo muito debatido e acompanhado por todos, né, na mídia. Tudo bem? Então, para essa segunda atividade, vocês terão 25 minutos para a construção desse roteiro. Tá bom? Então, bom trabalho. Daqui a pouco a gente retorna para a próxima atividade.
professores, então acredito que a discussão foi bastante produtiva e que foram já levantadas N possibilidades em termos de material, de tema, né, que poderiam utilizar para desenvolver esse trabalho, né, na construção do roteiro, além também das ferramentas digitais, né, que vocês têm utilizado ou que poderiam ser mais propícia para este momento. Também a questão de usar um problema, no caso o coronavírus, né, que sempre a metodologia de ensino por resolução de problemas sempre é fecundo e sempre engaja, é mais fácil de engajar os alunos, quando você tem um problema e propõe aí uma situação para que eles possam resolver ou apresentar algumas possibilidades de solução, né? Nessa atividade, então, agora chegamos à autoavaliação, onde colocamos algumas questões para que vocês possam refletir sobre o que foi tratado, né? O que precisa ser aprofundado, o que precisa ser retomado, tudo bem? Então, nós temos aí o QR Code, onde vocês podem fazer essa autoavaliação. Para a gente é muito importante esta avaliação para que a gente possa direcionar mais e alinhar mais o trabalho. Antes de agradecer, eu gostaria que vocês visitassem o canal, né, do YouTube que a diretoria tem disponibilizado para acessar os materiais, os vídeos, os ATPCs, tá bom? Então, desejo a todos um bom trabalho, né, e agradecer também a colaboração e a parceria de sempre, tanto de vocês quanto do professor coordenador.